Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí, como foi o carnaval? Bom? Vamos lá. Oi, Saulo! Tudo bem, meu querido? Eu vou enviar então para algumas pessoas queridas para que elas assistam. Vamos lá, vamos lá. Acho que tá bom. Isso aí, enviado com sucesso. Isso aí, olá, Márcia, tudo bem? Isso aí. Então, meus amores, hoje a gente está fazendo a live número 4 da nossa série de lives. Hoje eu tenho que ficar de óculos, vou pôr um pouquinho a mão assim para não bater tanta luz no reflexo. Hoje eu tenho que ficar de óculos, né? Voltando do carnaval. E tá tudo certo. Bom dia, Márcia, querida. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre as nossas emoções, né? Oi, Mi, tudo bom, minha lindona? Então, a gente está fazendo essa série conversando com o corpo. Eu vou explicar de novo. Por que conversando com o corpo? Porque o nosso corpo é a sede das nossas emoções. Nós precisamos do nosso corpo físico para sentir o que nós sentimos. Por isso que a gente precisa sim conversar com o nosso corpo, compreender o que a gente pensa, compreender o que a gente sente, compreender, entender, separar o que é um pensamento do que é uma emoção. É por isso o nome, conversando com o corpo. Então hoje a gente vai falar um pouquinho, né? As minhas emoções vão durar para sempre? Vamos voltar lá, né? Então, quando a gente acredita que nós temos algumas emoções, que elas são ruins, que só nós estamos tendo elas, né? Que mais ninguém sente elas, só nós. Aí a gente compreende, então, que a gente não se permite, né? Sentir aquele algo intenso, porque a gente acha que ninguém mais sente, só a gente. E aí a gente se maltrata por isso, sente culpa por isso. E aí a gente precisa então focar e aprender que a gente precisa sentir tudo. E para a gente poder sentir tudo, a gente precisa entender o que a gente sente e o que a gente pensa. E quando a gente sente algo ruim, é mais a nossa interpretação, né, quando a gente sente aquilo, do que realmente é. Quando a gente acha que a gente perdeu o controle, né, ou teve um descontrole emocional, não é tão ruim assim. É mais aquilo que a gente interpreta em relação a isso. Olá, Aldenir, boa tarde. Olá, Mili, tudo bem? E aí a gente precisa então ser mais realistas, né? Porque a gente precisa compreender que as nossas emoções elas vão durar para sempre. Lembra o exemplo que eu trouxe lá do robô? Enquanto a gente for humano, a gente vai ter emoções. Olá, Lucas. A gente vai ter emoções e a gente vai senti-las e a gente precisa compreender o que a gente sente do que a gente pensa. E são as nossas crenças, né, que fazem a gente ir interpretar tudo aquilo que a gente sente. E também nos alertam. Então não é ruim ter emoções intensas, não é ruim. Mas é a forma como a gente está interpretando essas emoções que pode ser ruim. Então, as nossas emoções, elas nos alertam, elas nos falam sobre as nossas necessidades e nos conectam aos significados que damos a elas. Por exemplo, quando a gente tem medo de altura. Quando a gente tem esse medo e ele é intenso, ele está nos mostrando que é perigoso. Então, a gente não deve pular do penhasco. E quando a gente sente raiva, é um senso de urgência, mas a gente foge dos nossos medos, não é mesmo? Ou quando a gente tem medo, a gente simplesmente se anula. Ah, não vou brincar, não vou fazer nada, ou não vou me expor na internet. Ah, essa luz tá pegando meu óculos. Não vou me expor na internet, não vou fazer lives porque eu tenho medo. E aí, será que esse medo que eu estou desenvolvendo é um senso de perigo? Acho que não, né? É a nossa interpretação sobre isso. Então a gente precisa sim parar e pensar. Oi, Andréia, tudo bom? Parar e pensar o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. Lembra lá na live passada que eu ensinei vocês a separar o que eu penso do que eu sinto? Oi, será que é verdade o que eu estou pensando?
Será que é isso mesmo que eu estou sentindo? E quando eu sinto raiva? Oi, mamãe, tudo bem? E quando eu sinto raiva, pode ser um senso de urgência e também questão de senso de que pode ser perigoso para mim. Lembra, o nosso cérebro foi feito para fugir, luta e fuga, né? Para nossa sobrevivência. Então a gente precisa observar isso. Mas a gente pode se enganar, né? Como eu falei, com as nossas emoções. Eu tô olhando aqui na minha colinha para mim não esquecer. Se isso parece certo, se isso parece perigoso. Aí quando a gente, né? Por exemplo, de novo, um exemplo do avião. Se eu tenho uma ansiedade muito, assim, fixa em mim, tudo eu vejo negativo, o medo do avião vai me causar uma ansiedade. E aí, isso é verdade ou é mentira? É um raciocínio emocional ou lógico? A gente sempre está tomado por isso. Em tudo que a gente faz, a gente está tomado por isso. E aí a gente age com um sequestro emocional, né? E agimos com intensidade. Deixamos de viver as coisas muitas vezes por esse medo. E agora eu quero trazer para vocês um questionamento sobre os self-talks. O que você pensa? Se você pensa sobre o que você pensa, domina as tuas emoções, domina as tuas crenças. Já trouxe na live passada, volta lá e assiste. Como separar o pensamento da emoção. E agora, mais uma vez eu afirmo isso, self-talks. Devemos pensar sobre o que pensamos a nosso próprio respeito. E aí, vocês são mais positivos? Muito, e converse comigo. Isso aí, Andréia, eu também. Andréia é uma amiga querida, psicóloga, e a gente sabe bem, né? A importância de olhar para o self-talks, para conversar. Quais são aquelas conversas mentais que você tem com você mesmo o tempo todo? Você é mais positivo ou você é mais negativo? Você vive dentro de um realismo emocional? Ou você vive fantasiando as coisas na tua vida? Lembra como eu já trouxe? O nosso cérebro foi treinado, foi feito para luta e fuga. Fuga da dor e busca do prazer. Mas a gente se deixa envolver emocionalmente. A gente vive sequestrado emocionalmente por tudo que a gente vive, por tudo que a gente interpreta, pelas músicas que a gente escuta, pelos filmes. Lembra que eu já falei sobre isso? Começa a observar o que você pensa o tempo todo. Qual é aquele pensamento repetitivo que fica lá o tempo todo, você ruminando aquilo? Isso vai dominar a tua vida. Isso vai fazer com que você regule, vibre nessas emoções. E aí as coisas não dão certo na tua vida. E aí você sempre está estressado e você sempre está ansioso e eu não consigo regular. E o que você fala para você mesmo? Lembra? Vamos lá. Olha, observa com amor, sem se julgar, sem se culpar. Apenas o que você conversa com você mesmo está dominando você. Agora eu vou trazer umas estratégias para que vocês regulem isso, tá? Então, assim, tem o realismo emocional, é uma das estratégias. É esperar que a vida seja sempre tranquila. Será que a vida vai ser sempre tranquila? A gente não precisa focar só no negativo, mas a gente precisa observar que a vida é cheia de altos e baixos. Esse é a vida. Não tem o pêndulo, a vida sobe, ela desce, volta e sobe, desce, volta. O símbolo do infinito é outro exemplo. Tá embaixo, tá em cima, tá embaixo, tá em cima, tá embaixo, tá em cima. Essa é a vida, esse é o nosso realismo emocional. A gente não pode ficar pensando que a vida vai ser só o arco-íris. Tem os dias do nublado, tem os dias da chuva. Outra estratégia que a gente precisa ter bem fixo na nossa mente: nossas decepções inevitáveis. A felicidade é um conceito muito relativo. Por que você acredita no que você acredita? Muitas vezes as decepções são inevitáveis e a gente coloca a nossa felicidade na mão do outro. E a gente fica sempre buscando fora, sempre olhando para fora, né? O que eu espero que o outro faça para me fazer feliz? A felicidade é relativa. O que você acredita para ser feliz? O que você acredita em você? O que o seu cérebro fica repetidas vezes contando para você mesmo que você está acreditando que não é feliz?
Verdade, né, Dê? Tudo bem? E outra estratégia que vocês precisam ter sempre na mente de vocês é o desconforto construtivo. Agora eu vou trazer uma coisa bem legal que eu escutei, que é sobre os 3 Cs da zona de conforto. A gente só cresce no desconforto, a gente não cresce no conforto. E o que são os 3 Cs da zona de conforto? É o conveniente, o confortável e o conhecido. A gente fica buscando o tempo todo viver e fazer o que é conveniente, viver e fazer o que é confortável, viver e fazer o que é conhecido. Nem sempre as coisas são como eu acredito. Então, permita-se, isso até eu trago sempre nas minhas falas, permita-se aprender algo novo, permita-se fazer o que não é conveniente, permita-se fazer o que às vezes não é confortável, permita-se viver o desconhecido. Como eu trouxe já desde a primeira live, fazendo essas lives para mim aqui, me tira da minha zona de conforto. Para mim não é confortável. Eu tenho uma traumatização em relação à minha expressão, né? E agora eu vou falar mais umas 2 estratégias para vocês compreenderem o porquê que eu venho fazer as lives para vocês. Fazer o que eu não quero faz a gente ficar na zona de conforto, né? E para progredir na vida envolve sim fazer coisas que a gente não quer. E aí a gente tem que pensar o que eu estou disposto a fazer. Lembra que eu já trouxe também que a vida é um jogo? E a gente precisa compreender a nossa posição dentro do jogo da vida. Existem hierarquias, existem as trocas. Eu estudo a questão sistêmica, né? E aí, a gente quer lá fazer uma fortuna, ter uma fortuna, mas a gente está disposto a pagar o preço para ter essa fortuna? A gente está disposto a se colocar disponível e nos colocarmos perante o universo para poder fazer essa fortuna? Às vezes não, né? Às vezes a gente quer as coisas, mas a gente não quer fazer o que precisa ser feito. Outra questão, a imperfeição do bem. A gente quer uma vida sucedida, mas a gente acha que para ser sucedida a gente precisa ser perfeito. Essa era uma das minhas traumatizações. Eu achava que para estar aqui falando para vocês eu tinha que ser PhD em psicologia, que eu não podia estar aqui repassando o que eu já conheço e sei que eu posso sim contribuir na vida de vocês com o mínimo que eu estou trazendo aqui. O erro faz parte do aprendizado. Permitam-se errar, permitam-se não ser perfeitos. Na natureza não existe perfeição. Como diz a minha amiga Amanda, que também é terapeuta, perfeição é um copo d'água, que não sente, que não pensa. Perfeição é um robô. E lembra, enquanto a gente não for robô, a gente não é perfeito. E a gente pensa, a gente sente. Então permitam-se pensar, viver, experienciar. Quando vocês permitem fazer isso, vocês saem da zona de conforto de vocês. E quando vocês saem da zona de conforto de vocês, é quando vocês crescem, quando vocês se permitem viver algo novo. E a satisfação precisa ser flexível. Expectativas. Oh, expectativas deliciosas, né? Quantas exigências a gente traz para nós mesmos, para os outros. Quantas regras da vida que a gente impõe para nós, né? Quantas regras da vida que a gente fica impondo para nós mesmos. Oi, Zico, tudo bom, meu querido? E aí, hein? Me diz quantas expectativas que vocês criam sobre tudo na vida e regras que a gente exige e a gente se maltrata tanto por isso, né? Então a nossa satisfação ela precisa ser flexível. E aí quando você se perceber, né, que você tá lá ruminando aquele mesmo pensamento e que as tuas regras estão tão inflexíveis, estão muito exigentes de você mesmo, ou você criou um cenário lindo e maravilhoso e nada daquilo aconteceu, não se frustre. Acolha o que você está pensando, acolha o que você está sentindo. Faça aquele teste que eu ensinei na live passada. Volta lá na live e assiste, manda para quem precisa. Se acolha, se respeite, comece a perceber o que é verdade, o que não é, o que você tem fantasiado a teu próprio respeito. E as nossas emoções, elas não vão durar para sempre. Por exemplo, a tristeza, né?
A tristeza nos indica que devemos deixar algo ir para se abrir para algo novo. Sabe aquele dia que a gente acorda triste, que não tem explicação nenhuma? Sinta a tua tristeza, acolha a tua tristeza e observa o que você precisa abrir mão, deixar ir para que o novo chegue e acolha o novo. As nossas emoções, elas são ótimas, né? Elas conversam conosco o tempo todo e a gente não dá ouvidos para elas. A gente dá ouvidos apenas para aquilo que pensamos, mas o que pensamos nem sempre é verdade. E nós somos muito bons em prevenir as nossas emoções, né? Durante quanto tempo a gente acha que a gente vai ser feliz? Por exemplo, quanto tempo vocês acham que vocês vão ficar felizes se vocês ganharem na Mega Sena hoje? A gente acha que vai ficar feliz pro resto da vida. Não, a gente não vai ficar feliz pro resto da vida. Da mesma forma, a tristeza, ela não vai ficar com a gente pro resto da vida, a não ser que a gente permita. E aí, quando a gente ganha na Mega Sena, e a gente percebe que a gente não vai ficar feliz pro resto da vida porque ganhou na Mega Sena, aí a gente fica buscando preencher esse vazio com comida, com bebida, com festas, com coisas, e esse vazio não é preenchido. Esse vazio só vai ser preenchido quando você parar e começar a olhar para ele, quando você parar e começar a acolher com amor o que você sente e compreender o que você pensa. Certo, galera? E todas as pessoas acham que as emoções são boas ou ruins, né? E são duráveis ou não são, ou vão mudar. Por exemplo, eu tenho um caso, né, que vou mudar de emprego, de uma cliente que ela resolveu mudar de emprego porque ela não estava feliz no emprego atual dela. E aí eu conversei com ela, falei assim, olha, não adianta você mudar de emprego enquanto você não parar e não olhar para o que você está acreditando em relação ao teu emprego. Às vezes aquela chefe chata tem alguma coisa para te ensinar. E não é sobre ela, é sobre você. E aí ela resolveu então mudar de emprego. Falou, beleza, Ariane, eu não vou escutar o que você falou, eu vou mudar de emprego. E ela mudou de emprego. 15 dias depois ela me ligou desesperada. Ariane, não tô feliz. Era verdade aquilo que você falou. Daí a gente está agora trabalhando em tudo aquilo que ela pensa a respeito dela, a respeito das pessoas do trabalho. Porque sim, ela criou uma expectativa e ela frustrou, que a expectativa é a irmã da frustração. E aí, o que você pensa? Qual é o seu self-talk? Enquanto você não mudar as conversas internas da sua mente, nada vai mudar na tua vida. E se você acreditar que certa emoção boa vai durar para sempre, ou, né, uma certa emoção ruim vai durar para sempre, eu sinto muito, não vai durar para sempre, vai durar enquanto você permitir, mas as tuas emoções, essa oscilação de emoções, vai durar para sempre, porque você é um ser humano, não se cobre por isso. E também eu quero trazer para vocês aqui, para vocês observarem, né, que a gente luta contra tantas coisas, a gente luta contra a falta de dinheiro, como eu já trouxe, né, a gente luta contra o emprego ruim, luta contra o marido, luta contra o amigo, luta contra um monte de coisa. Mas eu quero saber quanto tempo você vai ficar lutando fora essa guerra, essa luta. Enquanto você não parar de lutar fora e voltar para dentro de você, olhar o que você pensa a teu respeito. Você é positivo ou você é negativo? Qual é o pensamento predominante no teu dia? Quanto você pensa sobre aquilo? Observa, se auto-observa. Enquanto você não parar e não se observar e não escutar o que você pensa e questionar por que eu acredito nisso? Por que eu penso tanto nisso? Por que eu tenho tanto medo disso? E não separar se é verdade ou se é mentira, ou acolher o que você está sentindo, nada vai mudar na tua vida. Nada. E aí você não vai conquistar o que você deseja. Como eu trouxe já, tudo que você buscar fora está errado. Volte e busque dentro de você. Isso aí, meus amores. Estão gostando? São lives rápidas, lives curtas, reflexivas. Manda para quem precisa. Eu tô aqui trazendo, aprofundando sempre, 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 né? A gente vê tanta coisa rasa na internet, tanta coisa assim romantizada.
E eu tô quebrando um pouquinho esses paradigmas, né, dessa romantização. A gente é positiva, a gente é negativa, a gente carrega isso dentro de nós, isso é natural nosso, mas o negativo não pode dominar a nossa vida, não pode dominar os nossos pensamentos. Então, preste atenção no teu self-talking. É tão bonita essa palavra, né? Self-talking é o que você pensa. Observa o que você está pensando sobre você mesmo, sobre o que você acredita. Será que o que você acredita é verdade? E se você for um pouco mais flexível com as regras que você impõe sobre a tua vida? Será que não vai facilitar um pouquinho a tua própria vida? Observa, se auto-observa, se permite viver diferente. Para e pergunta: a forma como você está vivendo até agora está dando certo? Não? Então muda. Permita-se, saia da tua zona de conforto. Observe, escuta o teu pensamento. Acolha o que você sente com amor, com cuidado. Tá bom? Isso aí, meus amores. Então, hoje a nossa live tá encerrando. Já trouxe um pouquinho mais, aprofundei um pouquinho mais hoje para vocês, trouxe essas estratégias, porque, como eu já trouxe na outra live, a nossa vida é um jogo e a gente precisa saber as regras desse jogo. E aqui eu estou mostrando as regras desse jogo para vocês, tá? Espero que vocês gostem, envia para quem precisa. A gente vai fazer mais uma live dessa série, Conversando com o Corpo. Vamos aprofundar um pouquinho mais, vai ser sexta-feira, meio-dia também, tá? E aí a gente vai encerrar essa live. E se vocês estiverem gostando e quiserem, eu vou fazer uma aula fechada. E daí nessa aula fechada, porque tem coisas que a gente não pode trazer aqui no ao vivo, aberto, porque as pessoas não vão entender, não vão compreender. Mas a gente pode marcar uma aula fechada para quem tiver interesse, tá bom? Isso aí, um beijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho mais. Permita-se. Lembra os 3 Cs da zona de conforto? Saia dela, que quando a gente sai da nossa zona de conforto, a gente cresce. Beijo, beijo, manda para quem precisa e até sexta-feira, meio-dia. Ah, hoje à noite tem live, hein? Às 20h20 do AMA. Não percam. Beijos, beijos. Até. De nada, Márcia.